Bom, vamos dar o pontapé inicial na nossa exploração de hoje. A ideia aqui é deixar o mundo moderno completamente para trás e embarcar, como numa verdadeira expedição científica, rumo a uma transformação biológica absurda que rolou há mais de 150 milhões de anos. O nosso destino? Uma imersão profunda no coração de uma das eras mais fascinantes do planeta. Basta fechar os olhos e tentar imaginar a cena. O ar é denso, coberto por uma névoa pesada, e o som constante é o da chuva grossa espancando folhas gigantescas de árvores que nem existem mais hoje em dia. É dar adeus ao barulho da cidade e entrar de cabeça num domínio puramente selvagem. Um cenário de verde infinito que prepara o palco para uma era de abundância inacreditável. E entramos no despertar do mundo úmido. Porque, para a gente entender essa era colossal de verdade, o primeiro passo é olhar para o céu e sacar a mudança absurda na atmosfera que permitiu tudo isso. Essa comparação aqui é brutal e fascinante ao mesmo tempo. Olhando para o lado esquerdo, a gente vinha do Triássico, que era basicamente um mundo árido, de poeira e secura, focado na mais pura sobrevivência. Mas aí a geologia entrou em cena. À medida que o supercontinente Pangeia começou a se rasgar, abrindo espaço para novos oceanos, a água invadiu tudo. E foi assim que aquele deserto impiedoso deu lugar a uma imensa estufa global, quente, superúmida e transbordando vida. A engenharia dos colossos. É aqui que a coisa fica literal e figurativamente gigante. Com tanta água e tanto verde à disposição, a evolução simplesmente decidiu aumentar a escala de um jeito drástico. E chegamos no império deles, os saurópodes, aqueles gigantes clássicos de pescoço comprido. É só pensar que andar perto de um bicho desses seria como passear na sombra de um prédio que resolveu caminhar. Eles eram verdadeiros ecossistemas ambulantes. Só que carregar todo esse tamanho trazia um baita de um problema biológico para o corpo aguentar o próprio peso. E olha como a natureza resolve problemas. De um lado, a gente tem esse fardo colossal. Imagina precisar devorar centenas de quilos de plantas todo santo dia, usando um pescoço de 10 metros como se fosse o guindaste. Para o bicho não desabar, a natureza entregou uma obra-prima de engenharia interna. Os ossos desses animais eram forrados de cavidades de ar. Ou seja, apesar daquele exterior imponente, por dentro eles eram surpreendentemente leves. Uma estrutura parecidíssima com a das aves que a gente vê por aí hoje em dia. Genial, né? Vamos avançar para o jardim sem flores, porque, afinal, o que é que abastecia todo esse peso? Certo, é hora de focar na botânica e ver como a Terra montou o refeitório mais fértil de todos os tempos. Sabe o que é mais doido? Se acontecesse uma caminhada no meio dessa floresta ultra densa e vibrante, não daria para achar uma única rosa, nenhuma orquídea, nem mesmo um simples gramado no chão. A grama não existia. Era um mundo pintado exclusivamente num monocromático de tons de verde e marrom. Um jardim imenso, gigantesco, mas totalmente desprovido de flores. A organização ali era perfeita e super vertical como andares de um prédio. Lá no teto, as coníferas imponentes que são as tataravós dos pinheiros de hoje. No meio do caminho, aquelas plantas bem robustas, as cicadófitas e os guingos. E lá no andar de baixo, forrando o chão um tapete absurdamente denso de samambaias gigantes e musgos molhados. E tudo isso crescendo sobre um ar super espesso, riquíssimo em oxigênio, com um cheiro ardido e maravilhoso de resina misturada com terra molhada. Sombras e primeiros voos. Bom, enquanto os tratores com pernas abriam caminho quebrando o dossel das árvores, uma história muito mais ágil estava rolando lá embaixo, na escuridão. Afinal, ninguém quer ser esmagado por passos que faziam o próprio chão tremer, certo? A vida precisou ser esperta. Os primeiros mamíferos, que pareciam pequenos roedores furtivos, tiveram que dominar a arte de viver nas sombras. Para sobreviver, eles passaram a se esgueirar entre troncos caídos, desenvolvendo uma audição absurdamente aguçada e hábitos noturnos para fugir dos gigantes diurnos. Mas se a gente sair das sombras e apontar os olhos para o céu, o cenário também estava numa montanha-russa evolutiva. Tínhamos os pterossauros imensos patrulhando litorais, só que o segredo mais fascinante estava camuflado no meio das folhas altas. O surgimento das primeiríssimas aves. Elas começavam a preencher aquele mundo úmido com novos cantos altos e super exóticos. E aqui entra o Archaeopteryx, que é o garoto propaganda perfeito dessa transição entre réptil e ave. A gente tem uma criatura que ainda exibe dentes afiados e uma cauda óssea típica de réptil, mas aí, pá,
asas de verdade cobertas por penas autênticas. O formato do voo no planeta estava mudando para sempre. O eco do Jurássico. Agora que o sol começa a se pôr nessa nossa expedição imaginária, vale muito a pena parar e pensar sobre o impacto que sobrou dessa era tão formidável. 150 milhões de anos. É o tempo que nos separa dessa simbiose absurda. É um intervalo que a nossa mente até tem dificuldade para processar, né? Mas a verdade é que os restos desse equilíbrio estão totalmente costurados no tecido do nosso dia a dia moderno. Porque vamos combinar, toda aquela matéria orgânica colossal, as florestas infinitas, os corpos gigantescos, nada disso sumiu num passe de mágica. O tempo soterrou e espremeu tudo isso, e hoje é essa mesma matéria que forma o solo fértil que a gente cultiva. Ela ajudou a moldar o oxigênio que respiramos e, impressionantemente, virou o combustível que faz girar a engrenagem de toda a nossa civilização atual. E isso nos deixa com uma reflexão incrível para encerrar. Numa próxima caminhada por uma trilha de mata úmida, ao sentir aquele cheiro de terra molhada e ouvir as gotas batendo nas folhas, fica a pergunta: o quanto desse passado profundo a gente não está absorvendo a cada respiro? Quem diria que cada chuva na floresta moderna pudesse ser, no fundo, apenas um eco persistente e maravilhoso do Jurássico real?